A Polícia Federal concluiu a investigação que apurou um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a PF, a investigação confirmou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção no poder do então presidente da República, Jair Bolsonaro. O relatório final, com mais de 800 páginas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Entre os indiciados estão o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ex-integrantes do governo dele, como o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição, Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com a PF, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pela Justiça. A Polícia Federal também afirma que as investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência de 6 grupos: Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, Núcleo Jurídico, Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas, Núcleo de Inteligência Paralela e Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas. Com a entrega do relatório, a Polícia Federal informou que encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica revelaram à PF que Jair Bolsonaro foi o responsável por apresentar o plano de golpe. A investigação, que tramita no Supremo, teve como um dos eixos os depoimentos de Marco Antônio Freire Gomes e de Carlos de Almeida Batista Júnior. Depois da derrota de Lula, ou para Lula, em 2022, o então presidente convocou reuniões no Palácio da Alvorada com a presença das Forças Armadas. No encontro também estava o ministro da Defesa da época, Paulo Sérgio Nogueira. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, declarou que se opôs ao plano e que foram apresentadas a ele 2 versões de uma minuta de golpe. De acordo com a Polícia Federal, a versão foi confirmada pelo tenente brigadeiro Batista Júnior da Aeronáutica. Ele teria declarado que, se não fosse a recusa do colega general, a trama provavelmente teria saído do papel. Ainda conforme informou a Polícia Federal, Jair Bolsonaro teria chamado reservadamente no Alvorada o comandante de operações terrestres, Estevão Teófilo, para ser consultado sobre a ideia de impedir a posse de Lula. Bom, Dora Kramer, de que maneira a gente tem essa informação que foi passada pela Polícia Federal e muito se discutiu por que esse plano não foi adiante, né? Talvez essa possa ser uma explicação, as Forças Armadas não quiseram ou discordaram disso? Eu acho que é uma delas e talvez a principal, né? Primeiro, a gente tem os detalhes que a gente sabe da urdidura, até agora muito tosca, né? Porque uma coisa toda mal feita, toda aberta, pessoas achando que podem dar golpe pelo WhatsApp, é muito esquisito isso, né? É muito mal feito, então muito improvisado, então tem isso. Teve também a resistência, a falta de apoio internacional, falta de apoio popular, falta de apoio no Congresso, resistência do Supremo Tribunal Federal. Agora, a resistência, a recusa explícita do Comando das Forças Armadas, de parte do Comando das Forças Armadas, de aderir a esse tipo de aventura, porque sim, eles têm treinamento, têm estudo, é uma gente altamente qualificada, sabe como as coisas funcionam. Então, eu acho que é uma das causas, no meu entendimento, talvez a principal. Rapidamente, concorda, Vilela? Concordo, pode ser realmente um dos pontos. Agora, a gente só vai ter certeza na hora que tiver todos os documentos com liberdade de acesso para que a gente possa avaliar de que forma se deu, se é que efetivamente se deu naturalmente, essa articulação, esse plano de golpe, que é o objeto dessa investigação que terminou agora. Bom, ainda sobre os desdobramentos da investigação da PF, nosso entrevistado agora é o professor da FGV, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani. Tudo bem, professor? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na Jovem Pan. Bem-vindo.
Bem, muito obrigado pelo convite, boa noite. Muito obrigado. Bom, professor, o senhor é um dos maiores especialistas em segurança do país. De que maneira o senhor analisa absolutamente tudo que a gente vem acompanhando nesses últimos dias? Uma possibilidade de um golpe, inclusive envolvendo violência contra autoridades públicas, independente de lado, independente de qualquer questão política nesse caso. O senhor, como especialista em segurança pública, como é possível fazer uma análise mais abrangente disso? Olha, em primeiro lugar, é muito sério as alegações que foram feitas, né? A gente tem que, nessa hora, tentar tirar as emoções políticas de um país altamente dividido. Agora, as alegações elas são extremamente graves, porque existem, embora seja um plano que seja um plano muito não diremos rudimentar, mas um plano que não foi ao cabo, né? Mas ele tinha detalhamento de armamento e coisas assim. Então isso é bastante sério, né? E é muito importante que se haja a investigação que houve. Dei uma olhada na decisão do Supremo Tribunal Federal e no que diz respeito à investigação da Polícia Federal, é uma investigação primorosa, usando tudo que é de mais moderno disponível para fazer essa investigação, com análises de vínculos, com uma utilização de tecnologia muito bem feita, mostrando uma grande habilidade dos investigadores de mostrarem aquilo que deveria ser mostrado. Ou seja, para mim, ao ver os dados da investigação, não resta dúvida que houve sim um plano para se realizar um golpe de Estado. Ou o que é mais grave, na verdade, para matar 3 figuras públicas de alta relevância no Brasil, né? Não interessa o lado político, a gente não pode tramar assassinatos, né? Isso não é diferente do que quando uma facção criminosa ela organiza e quer matar, por exemplo, um juiz de direito que está tomando decisões contra a facção. Então, isso não é sério, isso é muito sério, isso não pode ser, digamos assim, desconsiderado com relação à segurança pública, porque isso mostra uma corrosão, digamos assim, das estruturas de Estado que deveriam ser figuras públicas que deveriam estar, acima de tudo, protegendo a vida das pessoas. E, professor, eu conversava agora com os nossos comentaristas sobre o papel das Forças Armadas, né? Que também, voltando ao tema segurança, as Forças Armadas precisam zelar pelo país, cada uma numa determinada área. Quando se envolve as Forças Armadas, e isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, de que forma um especialista em segurança também avalia e também considera que as Forças Armadas ou acabam declinando de uma situação como essa ou até uma possibilidade de se aderir a uma questão como essa? Preciso lembrar que as Forças Armadas brasileiras elas têm um grande currículo de prestação de serviços para o Brasil. Todo momento em que a gente tem uma catástrofe e coisas do gênero, as Forças Armadas estão prontas para nos apoiar, além da questão da defesa nacional. Para mim, as Forças Armadas aí, a gente tem que diferenciar o que são indivíduos do que é instituição. Indivíduos, sim, tentaram fazer coisas que são coisas que jamais podem ser aceitas, mas a instituição Forças Armadas, do meu ponto de vista, e pelo que a gente vê até agora, ela não cedeu às pressões do que parece ser o mandatário máximo do país naquele momento que tinha muita ligação com as forças, né? Então, as forças aí, elas se mantiveram inscritas no seu dever constitucional de preservar e de guardar a Constituição e de guardar a democracia brasileira e, acima de tudo, não participar de algo que seria completamente desastroso no que diz respeito ao assassinato de um presidente eleito, um vice-presidente eleito e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, sem dúvida alguma, isso afeta a imagem da instituição, por mais que sejam indivíduos em particular que fizeram esse tipo de coisa. Isso afeta a reputação das forças e é muito importante que a gente promova ainda mais, como já existe hoje, mas aprofundar ainda mais uma despolitização dos quartéis. Quer seja dos quartéis das Forças Armadas, quer seja dos quartéis das polícias. Força de segurança, força militar não pode ter lado, elas têm que ser neutras e sempre neutras. Eu acredito que elas não entraram na onda do golpe. Agora, só essas coisas de alguns indivíduos de alta patente estarem relacionados a isso é bastante preocupante. A gente precisa ter um plano daqui para frente para evitar cada vez mais que coisas como essa possam voltar a acontecer. Professor da FGV, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani. Professor, muito obrigado mais uma vez e esperamos ouvi-lo outras vezes e mais oportunidades aqui na Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima. Boa noite, grande abraço a você também. Boa noite.